Daí, pessoal, mais uma resolução. A é uma matriz M por N e B é uma matriz M por P. T de A significa transposta de A. A afirmação falsa é: primeira, A mais B existe se e somente se N igual a P. A é igual a transposta de A, isso implica que M é igual a N. A vezes B existe se e somente se N igual a P. Matriz A vezes a transposta de B existe se e somente se N igual a P. E a matriz transposta de A vezes a matriz B é existente sempre. Bom, então tem que encontrar aí qual é a afirmativa que é falsa, né? Então, como eu não tenho as matrizes em si, eu só tenho as suas ordens, eu tenho que verificar na realidade o que? Sobre as condições de existência dessas operações, que ele coloca aí. Quais são as operações? Soma, multiplicação e relação de igualdade. Tá? Então, primeiro vamos fazer esse exercício assim de forma bem completa e com aproveitamento didático melhor, tá? Então ele vai ficar um exercício com um tempo um pouco maior, mas acredito que tu aproveite mais, tá? Então vamos pensar assim, ó. Primeiro tem a matriz A, e ele diz que a matriz A é uma matriz M por N. Então esse M por N aqui, ó, é chamado ordem da matriz. Então vou fazer um rascunho aqui embaixo, ó. O que é a ordem da matriz? Por exemplo, se a matriz tem ordem 2 por 3, significa que essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Por exemplo, menos 6, 0, raiz de 7, 4,1, menos 8 e 5. Por exemplo, assim, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Então, isso significa a ordem da matriz. Me dá o tamanho da matriz, número de linhas e número de colunas. Então, essa matriz A, ela tem M linhas e N colunas. E a matriz B, ela tem como ordem M por P. Então, o número de linhas dela é M e o número de colunas é P. Como eu verifico aí pelas alternativas que eu preciso da transposta de A e também transposta de B, eu preciso saber o que é matriz transposta. Então, vamos fazer aqui embaixo um rascunho também, né? Um apoio teórico aqui, ó, transposta. Vamos pegar uma matriz A, certo? Então, a matriz A normal, vamos supor, vamos pegar aquela mesma ali que já tá pronta, né? Vamos colocar aqui, ó, matriz A, certo? Estou chutando aqui, estou inventando essa matriz A, exemplo. Menos 6, 0, raiz de 7, 4,1, menos 8 e 5. Então, o que seria a transposta dessa matriz A? E aí eu vou usar como simbologia A elevado na T. No exercício ele está dizendo que é T de A, tá? Eu vou usar A elevado na T aqui, tranquilo. Então, a matriz T de A, o que vai ser? Vai ser uma matriz com a transposição de elementos. O que é transposição? Trans é mudar. Posição é local. Então, é só mudar o local dos exercícios. Transposta. Transpostar. Ou seja, mudar a posição. Então, como que é essa mudança de posição? Ela é bem simples. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então, por exemplo, menos 6, 0 e raiz de 7, que é a primeira linha, eu escrevo como primeira coluna. Menos 6, 0, raiz de 7. A segunda linha, eu reescrevo como coluna também. 4,1, menos 8 e 5. Então, isso é matriz transposta. Bom, qual é a consequência disso? É que a matriz A, observa que a ordem dela era 2 por 3. E agora a matriz transposta de A, o que aconteceu com a ordem dessa matriz? Acabou ficando 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas.
Então, olha só, quando eu faço a matriz transposta, o que acontece? O número de linhas e colunas, eles trocam de lugar, vamos dizer assim, trocam de posição. Ok? Bom, então, vimos o que é a transposta de matriz. E agora vamos para as condições, então. Olha só. Sobre matriz, aqui fala sobre soma de duas matrizes, A mais B. Quando é que duas matrizes podem ser somadas? Então, deixa eu colocar aqui soma de matrizes. O que é necessário para a soma de matrizes? Vou fazer uma soma bem simples aqui. Ó. Eu tenho uma matriz 2, 5, menos 3, 1, 0 e menos 8. E vou somar com uma outra matriz 7, menos 9. Aqui 4, 0, menos 6 e 2. Ok? Como que é feita a soma dessas duas matrizes? Bom, é só realizar a soma algébrica de termo a termo, elemento com exemplo 2 com 7. E 2 mais 7 dá quanto? Dá 9. Aí depois eu tenho que fazer quem com quem? O 5 com menos 9. 5 menos 9, menos 4. Depois eu preciso quem? Menos 3 e 1. Aliás, menos 3 e 4, que vai dar 1. Próxima. Aí eu tenho 1 com 0. 1 mais 0, 1. Próximo, 0 com menos 6. 0 com menos 6, que resulta menos 6. E por fim, menos 8 e 2. Menos 8 com 2 também dá menos 6. E aí está a matriz soma. Ok? Então, a soma das matrizes é feita dessa forma, cada termo com seu correspondente. Para que a soma seja possível, é necessário que a ordem dessas duas matrizes seja a mesma. Claro, né? Porque senão eu vou correr o risco, ou vai acontecer de ter um elemento, sei lá, vamos supor que tivesse aqui o 7 aqui, ó. O 7 teria com quem somar aqui, ó. Não teria com quem somar. Então o elemento fica sobrando. Então, para que a soma das matrizes aconteça, qual é a condição? Elas devem possuir a mesma ordem. Então, essa é a condição para a soma de matrizes. Nesse exercício também aparece multiplicação de matrizes. Então, a multiplicação de matrizes também exige uma condição. Inclusive, essa condição ela é mais cobrada nas provas. Qual é a condição para multiplicação de matrizes? Bom, aqui eu não vou fazer o processo multiplicatório, eu só vou dar realmente a condição. Para que a multiplicação entre duas matrizes seja possível, é necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Por exemplo, uma matriz 2 por 5, ela pode ser multiplicada por uma matriz 5 por 8. Por que isso? Porque o número de colunas da primeira é 5 e o número de linhas da segunda também é 5. Ou seja, quando os dois de dentro aqui são iguais, a multiplicação, os de fora, esse 2 e esse 8, não interessam. Só interessa os dois de dentro, ou seja, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Caso contrário, a multiplicação não acontece. E aí está faltando só a operação igual. E é
quase quitivo. Igualdade de matrizes. Quando que duas matrizes são iguais? Elas são iguais quando elas logicamente apresentam os mesmos elementos. Então, para que duas matrizes sejam iguais e apresentem, portanto, os mesmos elementos, primeiramente é necessário que elas tenham o quê? Mesma ordem também, né? Então é a mesma condição da adição das matrizes, que é extensiva à subtração também. Então, na igualdade de matrizes, eu preciso que elas, antes de qualquer coisa, tenham a mesma ordem, claro, para comparar elemento com seu correspondente, ok? Então isso aí é um apoio teórico para esse exercício. Bom, então agora a gente vai para cá, retomando, a matriz A tem ordem M por N, matriz B tem M por P. Então, se eu quero a matriz transposta de A, o que eu sei? Que a ordem será N por M, como a gente viu ali embaixo, né? Que a ordem da transposta, as linhas e as colunas trocam de lugar. E a matriz B transposta, né? Ou TB, como ele coloca ali, matriz transposta de B, tem ordem P por M. Ok? Bom, e agora vamos partir para a análise das alternativas. Então vamos pensar a letra A. Na letra A, o que está dizendo? Está dizendo que A mais B existe, quer dizer, essa operação aí, ó, é a soma de matrizes. Diz que existe. Existe C e somente C. Olha só, existe C e somente C. C e somente C, N igual a P. Bom, então eu comparo aqui, ó. Olha só, A mais B é essa matriz com essa matriz aqui, ó. Eu vou somar essas duas. Então, para que essa soma exista, é necessário que N igual a P. E realmente está correto. Por quê? Porque na soma de matrizes tem que ter a mesma ordem. Se N aqui, ó, for igual a P, realmente eu teria a mesma ordem. M por alguma coisa e aqui M por essa mesma alguma coisa. Então, essa primeira afirmativa ela é verdadeira. Ok? Tirar aqui e aqui, então essa é verdadeira. Vamos analisar a alternativa B. O que tem na alternativa B? A alternativa B diz que A ela é igual a transposta de A. De novo, estou usando essa simbologia aqui, ó, tá? Mas é a mesma coisa ali que T com índice A. Então, A igual a A no índice T, né? No expoente T, transposta de A, então elas são iguais. Isso implica, ó, significa então que M é igual a N. Então vamos pensar isso, ó. Matriz A quem é? Eu vou circular o que a gente está. Ela é igual à matriz transposta de A. Olha só, se elas são iguais, ó, vem para cá, ó, igualdade de matriz, mesma ordem. Então, se elas são iguais, o que acontece? Para que elas sejam iguais, a matriz tem que ser quadrada. Por que isso? Bom, aí eu vou precisar fazer uma outra historinha aqui, olha só. Se eu tenho a matriz 2, menos 6, 0 e 8, e isso é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas, né? Isso aqui é uma matriz 2 por 2. Se isso aqui eu chamar de matriz C, a sua transposta vai ficar como? Vai ficar 2 e menos 6, 0 e 8. Uma transposta a gente já viu aqui embaixo como é, troca linha e coluna. Nota que a matriz C e a sua transposta não são iguais. Beleza? Tranquilo. Matriz quadrada não gerou transposição
com igualdade entre as matrizes. Mas agora olha um outro exemplo aqui, ó, matriz D, 2 menos 6, e aqui menos 6, e vou colocar aqui 5. Agora eu vou fazer também uma matriz 2 por 2, também é uma matriz quadrada. A matriz C, aliás, a matriz D, transposta ou transposta, observa que eu tenho então linha virando coluna, 2 e menos 6, segunda linha, menos 6 e 5, menos e 5. E o que eu observo, as matrizes agora ficaram iguais. Então aqui uma matriz D igual à sua transposta. Bom, então qual é a conclusão que eu chego? Eu chego o seguinte, que quando a matriz é quadrada e faço a sua transposta, pode acontecer delas não serem iguais, como aconteceu com a matriz C. Já com a matriz D, eu faço a sua transposta e elas ficam iguais. Então, matriz quadrada não garante igualdade com a sua transposta, mas sempre que existe igualdade entre a matriz e a sua transposta, antes de tudo é necessário que essa matriz seja quadrada. Por quê? Porque senão, caso eu faça a sua transposição, essas duas matrizes ficarão com ordens diferentes. Então, ordens diferentes já me leva a matrizes diferentes. Então, se uma matriz é igual à sua transposta, qual é a condição para que isso aconteça? Que ela seja quadrada. Quando é que a matriz é quadrada? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, realmente, esta aí também está verdadeira. Tranquilo? E aproveitando, ó, quando a matriz transposta é igual à matriz original, vamos dizer assim, né? A matriz é igual à sua transposta, essa matriz ela é chamada de matriz simétrica. Tá? A matriz simétrica é aquela onde ela fica igual, ou ela é igual à sua própria transposta. Certo? Bom, e aí nós vamos para a alternativa C. O que tem na alternativa C? Tem sobre multiplicação de matrizes. A vezes B, existe C e somente C, N igual a P. Ok, então multiplicação. Então estamos aqui, ó. Quando que a multiplicação existe? Quando os números de dentro são iguais. Coluna igual a linha. Quem é que estou multiplicando? A e B. Então deixa eu fazer aqui, ó. A matriz A, ela tem ordem M por N. Isso é a matriz A. Vezes a matriz B tem ordem M por P. Então, M por P. Ok. Então, o que acontece? Está dizendo que essa multiplicação ocorre quando N igual a P. E, realmente, quando N... Bom, para que essa multiplicação acontecesse, olha só, o que deve ser igual? Este elemento, ou este valor, tem que ser igual a esse. É aqui que deve estabelecer igualdade. Ó. Então, eu tenho igualdade N igual a M. E aqui está dizendo N igual a P. Então, isso aí está falso. Acho até que já descobri, então, quem é a falsa, né? Letra C. Mas aí eu vou seguir com as outras duas alternativas. Que é a alternativa D, que fala sobre matriz A vezes a transposta de B, dizendo que existe C e somente C. Então, C e somente C, ó, significa uma flechinha com duas setas, né? Porque é condição única e suficiente. Então, olha aqui, D, somente se N.
Ok? Então o que eu estou multiplicando agora? Estou multiplicando a matriz A vezes a transposta de B. Vou colocar aqui as ordens, tá? Já que está riscado aqui em cima. Matriz A, ela tem ordem M por N. M por N. Vezes a matriz B transposta, P por M. Transposta P por M. Ok. Para que essa multiplicação ocorra, é necessário que os de dentro sejam iguais. Olha aqui, ó. É necessário que isto seja igual a isto. E realmente, né, é o que ele está dizendo, ó, para que essa multiplicação aconteça, N igual a P. Realmente. Então, portanto, essa também é verdadeira. E aí vamos para a última análise, alternativa E, que fala sobre a transposta de A, que pode ser escrita T de A também, né? Vezes a matriz B, diz que existe sempre. Existe sempre, ou seja, não depende de valores. Então vamos ver se isso é verdade. A matriz A transposta, ela tem ordem N por M. N por M. Peguei daqui, ó. N por M. Vezes a matriz B, está aqui a matriz B, ó, M por P. Ok. O que é necessário para que duas matrizes multipliquem-se entre si, para que exista o produto dessas matrizes? É necessário que os de dentro que sejam iguais. E realmente, ó, já são iguais. O M já é igual ao M. Então não tem o que fazer. Esse N de fora e esse P podem ser valores quaisquer que essa multiplicação vai acontecer. Então está dito, essa multiplicação existe sempre. E com razão, existe sempre. Por quê? Porque os de dentro ali, né, coluna igual a linha, já são iguais. Então, portanto, confirma, estamos com a resposta na letra C. Por enquanto era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.